Graça e paz, queridos. Bom estarmos aqui nessa presença gloriosa do Senhor, não é? A Bíblia diz no capítulo 18 de Mateus, verso 20, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em o meu nome, aí estou no meio deles. Vamos falar isso? Você pode pôr no quadro aí para mim, por favor, na tela, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Vamos lá, todo mundo? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Amém? A Bíblia diz no livro do Apocalipse que o Senhor anda no meio dos seus 7 castiçais de ouro, né? Então, nós estamos aqui nesta manhã na presença do grande e glorioso Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, para ministrar mais uma vez a palavra de Deus. Quero agradecer aqui o irmão Enoque, não é? Que vem pela primeira vez, e nós temos também o irmão Mateus e a Ellen, casal precioso que fizeram o sacrifício de vir aqui hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês são da casa e são bem-vindos em nome de Jesus. E eu quero... Japonês está lá atrás, Xixiu. Glória a Deus, são bem-vindos. E outros demais, que primeira vez, também são bem-vindos. Viu? Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Amém? Eu queria continuar falando sobre a segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo. Já falei algumas coisas, já fiz um monte de papel, já obedeci, tirando fora a maioria deles, não é? Porque para falar de Jesus, é preferível falar das coisas bem mais simples do que da grande glória que existe nesta vida do Senhor Jesus, o qual hoje na igreja atual é um grande office boy da igreja, né? Mas na verdade ele é o Senhor dos grandes exércitos, né? Então, o que eu queria confirmar mais uma vez, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, você e eu temos que crer que Ele está presente. Pastor, mas eu não sinto nada, eu não me arrepia, não levanta os cabelos. Tem importância. A Bíblia diz que não é pelo sentir, mas é pelo crer. Crer. Né? Então, é muito mais do que sentir. É bom sentir? É. Eu também gosto. Mas a Bíblia diz que o melhor é crer. Não é? E uma das coisas que eu gostaria de falar com os irmãos hoje, mais uma vez, confirmando, é do Senhor Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, que é Deus cheio de glória, cheio de majestade. O Cristo hoje é um Cristo exaltado, exerce todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, mas que muitos de nós ainda nos reunimos pensando em Jesus como
um bebê da manjedoura, né? Então, eu gostaria que vocês abrissem, ou coloquem na lousa, na tela, né? Que eu preciso aprender a falar. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Seguinte. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Continua o versículo anterior. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje, olha lá, o Salvador, que é Cristo o Senhor, é o Messias. Então esse Cristo o Senhor, ele é anunciado na maior parte dos povos, que Jesus, ele é somente homem, e homem 100%. Mas eu creio que ele é o que o anjo declarou. Deus, 100% Deus, e exerce todo o poder que você possa imaginar, e nós temos que tirá-lo também da manjedoura, temos que colocá-lo no seu lugar de glória. Então Jesus é realmente Deus. Vou dizer de novo, Jesus é realmente Deus. É o Deus que deixou a sua glória para estar entre nós, sendo humilhado de uma forma tão tremenda, né? Até a morte, e morte de cruz. Mas também é Colossenses, né? 1,19. Pode, Colossenses 1,19, ver se é isso para mim. Se não for, a gente corrige. Porque foi do agrado do Pai, coisa linda, hein? Que toda a plenitude nele habitasse. Alguém por aí ensina que Jesus é um Deus criado, um Deus pequeno. Ó, ele é tão pequeno, feito por nós, tão pequeno. Mas, olha o que Deus diz, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. 2,9 de Colossenses. Porque nele habita, irmãos, nele habita, nele não habitará, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Pai colocou nele toda a plenitude da divindade. Ele é tão grande como o Pai. Tão glorioso, tão exaltado, tão glorificado, porque o Pai o fez
de uma maneira gloriosa, não? É lindo demais quando os nossos olhos começam a ser abertos para ver a grandeza que existe em Jesus. Olha, gente, vamos ver algumas coisas que Jesus fez. Lucas capítulo 5, 17 a 26. Não sei se vai dar para falar tudo, que a gente pensa uma coisa e fala outra, né? Diz assim: e aconteceu que um daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado os fariseus e os doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que um homem uns homens, a minha tradução diz que 4 homens, né, transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Que sabedoria, hein? Tremenda. Subir no telhado, olha a fé deles. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Olha aí o que Jesus disse. E os escribas e os fariseus, que conheciam bem a palavra, começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Só Deus pode perdoar pecado. Eles estão certos, doutrinariamente eles estão certos. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, olha lá, gente, Jesus conhece os nossos pensamentos. Às vezes a pessoa fica tão nervosa, ela fala: eu fiquei tão nervoso, falei tanta coisa, ainda queria falar mais, não é? E aquilo que você pensou em falar e não falou, já está escrito. Respondeu-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, olha lá, irmãos, olha o que está escrito. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E era sábado. Imagina o rolo que deu, né? E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa. Foi para a sua casa e com a cama nas costas. Então Jesus é o quê? Ele é Deus, irmãos. Eu já vi várias pessoas falar que Jesus é só 100% homem. Ele é 100% homem. E aqui na terra, raramente ele usou a sua divindade. Como ele disse aí, primeira vez que a gente encontra, né, Jesus falando
da sua divindade, e depois só foi falar novamente com a mulher samaritana, não é? Praticamente ele não falou da sua divindade, mas aí ele aproveitou, né? Põe aquele primeiro versículo lá, novamente. Olha assim, diz assim: e aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, estava ali assentado todos os fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. O que Jesus fez? Ele aproveitou todo esse bando de gente, todos os grandes da religião, e a virtude do Senhor estava sobre ele para curar, e ele curou aquele homem de uma maneira tão gloriosa, perdoou seus pecados, mandou levantá-lo, tomar a cama e ir para sua casa. E o homem saiu glorificando a Deus. E o Senhor merece realmente toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Então, Jesus é Deus. Verso? Fala alto, senão... 26. 26. Ele não põe lá. E todos ficaram maravilhados. Essa é a multidão, né? Mas você imagina aqueles fariseus, aqueles saduceus, aquele bando de gente reunido ali, como que eles ficaram, não maravilhados, mas a multidão que estava ali, e todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Irmãos, esse Jesus é realmente Deus exaltado, muito mais agora, e glorificado do que quando ele veio para cá, que ainda ele não estava glorificado. João capítulo 9, nós temos um cego de nascença. Para João capítulo 9, põe verso 1, por favor, 1, 2 e 3, mas eu não vou ler toda a passagem, senão nós vamos ficar só aqui. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Pode pôr mais. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Isso é uma palavra profética, gente. Volta ele, por favor. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Essa é uma palavra profética. Nós estamos sabendo que daqui a uns dias vai ser difícil de trabalhar, mas nós continuamos sombra e água fresca, né? Continuamos esperando que alguém faça a obra no nosso lugar. Cada um de nós aqui fomos chamados para trabalhar na obra do Senhor,
Não para ser pastores, ser apóstolos, ser profetas somente. Nós somos chamados para serem trabalhadores na obra do Senhor. E nós precisamos levar esta palavra de salvação a todos os nossos. Pelo menos. Não é? Mas ninguém mais parece que tem tempo. Todo mundo pensando que vai ficar rico e vai fazer uma grande fortuna aqui na terra, e pode até fazer, mas vai deixar para o anticristo. Se você pelo menos ganhar dinheiro e aplicar na obra do Senhor, ganhando vidas, e uma vida vale mais do que o mundo inteiro, você imagina se vale a pena ou não vale trabalhar na obra do Senhor. Nós não podemos ficar mais parados. Gente cheio da graça do Senhor, cheio da palavra, cheio de dons, não podem ficar em casa. Precisam sair para o campo. Aonde é o campo, pastor? Campo difícil é o campo da nossa casa, os nossos parentes. Mas o próprio Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, achando até que ele estava louco. Não é? Mas, irmãos, nós precisamos despertar, porque é uma palavra profética. Enquanto é dia. E pastor, e a noite? A noite vem, você sabe que ela vem? Sei, mas por que não sai quando é dia? Está esperando chegar a noite? Quando a noite vier, sabe o que você vai fazer? Nada. Só correr e fugir. Ainda, eu creio que há um tempo da graça para nós, não muito grande, mas há um tempo que Deus pode fazer uma grande e gloriosa colheita, usando cada um de nós aqui, que já estamos preparados para trabalharmos na obra do Senhor. Pastor, eu só estou esperando o Senhor me mandar. Sabe quando você vai trabalhar? Quando eu mandar? Nunca. Ah, pastor, estou esperando vir ordem do altar. Aonde tem ordem do altar? Tem vindo do céu, você não atende, ó. Vai do altar. Vai para o trabalho, gente. Ah, mas agora arrumei um emprego novo, estou trabalhando até meia-noite. Tudo bem. Daqui a uns dias fica desempregado de novo e fica aí às custas da igreja, atrás de migalha. Gente, vamos dosar as nossas forças, né? Vamos dividir o nosso tempo. Enquanto é dia, vamos trabalhar um período e deixar um período para trabalharmos na obra do Senhor. Então aqui nós temos um homem cego de nascença. Olha, e os discípulos queriam saber, quem pecou, o pai ou a mãe? Jesus falou, ninguém pecou, nem o pai, nem a mãe, mas isso foi para que se manifestasse nesse homem cego de nascimento a virtude, a glória, o poder de Deus. Amém? Mais um. Ele diz, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, olha o que ele fez. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Coisa maluca. Ah, pastor, que nojo. Não sei.
Pelo menos o cego, ele era cego, ele não viu o que Jesus fez, mas Jesus cuspiu, fez um barrinho caprichado e rebocou. E falou, vai e lava-te no tanque de Siloé, não é? Vamos lá? Disse-lhe Jesus, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Agora começa a encrenca religiosa, não é? Então, os vizinhos daquele que antes tinham visto, que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é esse, outros, parece-se com ele. E diziam, ele dizia, sou eu. Diziam-lhes, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Olha só. Disseram-lhes, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Nunca ele tinha visto. Quando Jesus se encontrou com ele, ele era cego. E agora que ele volta vendo, ele só sabe que o nome era Jesus, porque estava com os discípulos, não é? E ele reconheceu, mas ele não conhecia Jesus pessoalmente. Levaram, pois, aos fariseus os que era cego, que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez lodo e lhes abriu os olhos. Uma das maiores dificuldades dos religiosos era que era sábado. Até hoje ainda há para muita gente, sábado é maior que Jesus. E aí está o maior do que é o sábado, né? Jesus, e eles estavam ali pegando fogo porque Jesus havia feito lodo e feito aquele homem ir até o tanque de Siloé, se lavar e agora voltar vendo. E fizeram uma porção de perguntas para ele, mas vamos mais para o final lá, só para mostrar que Jesus Cristo é realmente Deus. Verso 35 a 38, mais ou menos assim, Jesus ouviu que o tinha expulsado da sinagoga, né? Encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhes disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Oh, aleluia! Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Só Deus pode receber adoração, só Deus pode ser adorado. Vocês lembram no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos? Pedro foi enviado à casa de Cornélio. Quando ele entra na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha e Pedro fala, levanta que eu também sou homem. Não é?
Outro lugar que nós encontramos foi João, quando foi arrebatado para escrever o Apocalipse, né? E ele, quando estava chegando o finalzinho de toda aquela revelação, ele quis adorar aquele anjo que estava falando com ele. E o anjo falou: não, porque eu sou semelhante a vocês e sou servo de vocês. Não recebo adoração. Obrigado, Danilo. Está aberto, mas não consegui abrir o pouquinho que falta. Ele viu. Obrigado. Então, quem recebe adoração é? Jesus Cristo é o quê? Deus. Quando ele estava aqui, eu estou falando quando ele estava aqui em carne e sangue, não é? Ele encontrou o cego de nascença e o cego de nascença falou: não sei quem é. Ele falou: sou eu que falo contigo. E ele caiu de joelhos e o adorou. Lindo demais, não é? Lucas 8, 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. Olha, 12 anos. Essa mulher fez uma obra de arte, né? Ela não podia estar onde ela estava, por causa do fluxo de sangue. Mas ela, convencida, né? Pela fé e pela graça, ela invadiu aquela multidão e tocou na orla do vestido do Senhor e foi instantaneamente sarada. E veja o que aconteceu. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro aos que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? É loucura. É Pedro, né? Pedro não deixava passar nada. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Alguém me tocou. E Pedro falou: como que vai saber quem é que te tocou? Ele falou: alguém me tocou, porque de mim saiu poder, saiu virtude. Olha só, irmão, nós temos que estar cheios da virtude do Senhor também, para poder curar. E vai sair virtude, e tem que se renovar a virtude constantemente, não é?
para ficarmos sempre cheios do Espírito. Glória a Deus. Deve ser um estado normal do crente, ser cheio do Espírito. Não é algumas reuniões que a gente frequenta, não. Estar cheio do Espírito é em todo lugar, em todo tempo. Vamos ver o que aconteceu? Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo e prostrando-se ante ele, olha lá, adorando, prostrando-se ante dele, ou ele declarou. O que ela falou? Declarou-lhes diante de todo o povo a causa porque lhes havia tocado e como logo sarará. Foi? 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 Foi o quê? Quem sabe que ela foi curada? Levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir Marcos capítulo 1. Bom, ainda tinha aqui, não é, que Jesus, desculpe, vamos continuar um pouquinho, que Jesus desceu até a casa de Jairo e fez a obra completa, não é? Não foi só a mulher, não, mas ele desceu lá. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Olha que notícia fúnebre, bonita, né? Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Olha só. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e João, é a panelinha de Jesus, né? E ao pai e à mãe da menina. Jesus também tinha os seus, né? Pedro, Tiago e João era no Monte da Transfiguração, alguns lugares especiais, só iam os quatro, né? E todos choravam e pranteavam, e ele disse, Jesus também dizia umas coisas difíceis: não choreis, não está morta, mas dorme. E todos riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhes desse de comer. Ela estava com fome. Olha só. O pai conduzindo Jesus para com a sua filha, já morta. E Jesus, chegando lá, disse: ela não está morta, mas dorme. E a turma riu, racharam o bico. Está por fora, né? E Jesus, entrando naquela casa, filha única, 12 anos, quase 12 anos, diz a Bíblia, disse à menina: levanta-te, levanta-te. E ela levantou. O que é isso? O que é isso? Cura de uma pessoa que já estava
morta. Nós temos agora a mulher cananeia, também é Mateus 15, 25. A mulher cananeia era uma mulher estrangeira e procurou Jesus para curar sua filha. Então, chegou Jesus, chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhes: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, e como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A sua filha era, ela falou, miseravelmente, endemoniada, ou terrivelmente endemoniada. E essa mulher era Cirofenícia. Essa mulher era estrangeira. E Jesus rebate ela dizendo que não era lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Olha só. Até Jesus, hein? Deu uma palavra dura para aquela mulher que era estrangeira. Mas a mulher foi humilde, né? Se fosse algum de nós, virava as costas e ia embora, quebrando a sola do sapato, né? Mas ela foi humilde e ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem a migalha que cai da mesa dos seus senhores. E o que disse Jesus? Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou liberta, sarada, curada. Irmãos, olha o que Jesus nos deu. Quando ele foi embora, ele deixou uma glória sobrenatural para a igreja, para que nós possamos combater o bom combate da fé que uma vez foi entregue aos santos. Marcos capítulo 5. Não, Marcos capítulo 1, primeiro, verso 21 a 26. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Jesus todo sábado ia a uma sinagoga. E maravilhavam-se da sua doutrina, do seu ensino, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, com demônio, o qual gritou, exclamou, dizendo: ó, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha só. Estava ali toda aquela multidão de escribas, fariseus e religiosos, né? Não conseguiam ver quem era Jesus. Aí Jesus entra numa sinagoga, tem uma pessoa endemoniada nela, e a presença de Jesus e a glória que havia nele, a pessoa endemoniada lá, sei da onde, que altura está na sinagoga, exclamou e gritou, né? Pode deixar lá, eu vou ler de novo.
Ah, que temos contigo Jesus Nazareno. Olha como eles conhecem. Viesse destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Aleluia. Os fariseus, quando viam Jesus fazer os sinais, os prodígios, as maravilhas, eles diziam que Jesus tem Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Agora o endemoniado lá, olha a declaração do endemoniado. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mais. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, agitando e clamando, com grande voz, saiu dele. É interessante que Jesus não deixava falar, por quê? Porque eles declaravam que Jesus era o Cristo. E Jesus não se declarava praticamente para ninguém que ele era o Cristo, mas os demônios não aguentavam, tinha que gritar, e gritou em voz alta. E na hora de sair, pode deixar, então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. É interessante que quando Filipe desceu à cidade de Samaria, ou Samária, cada um fala de um jeito, diz que capítulo 8, verso 5, né? Ele diz que ele lhes pregava a Cristo. E a multidões. Aí é outro milagre, né? Um homem, diácono da igreja, consegue ir numa cidade estrangeira e ajuntar multidões. Uma multidão já é difícil, aliás, 10 é difícil juntar. Às vezes nós ajuntamos aí até mais, 40, 50, mas é difícil, não é? Ele ajuntou multidões e disse que ele lhes pregava a Cristo. Não há nada de batista, metodista, pentecostal, nenhum desses trem. Pregava a Cristo, o Senhor da glória. Que nessa altura já tinha partido, né, e ressuscitado. Mas diz que, pode pôr aí para mim, na lousa, ou põe na tela, né, querido? Desculpe. 8:5 de Atos dos Apóstolos. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Que ele pregava a Cristo. Qual é o segredo da pregação? Cristo. Veja só, continuando. E as multidões, não é uma multidão, é multidões. Está lá, não está? No plural, unanimemente prestava atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, só com a sua pregação. Ali não teve reunião de oração, ali não teve jejum, ali não teve unção com azeite, nada disso. Eles ouviam e viam os sinais. Quais eram os sinais?
os demônios gritavam, e ó, saíam gritando. Nós estamos um pouquinho longe, mas podemos nos achegar bem mais perto. Eu creio, eu tenho visto algumas coisas que é de assombro e de espanto. Mas, irmãos, como o irmão trouxe uma palavra profética aqui hoje, o que Deus tem para fazer aqui no nosso meio é uma obra de assombro, é uma obra de espanto. E Ele vai fazer com pessoas bem comuns, pessoas bem simples, que não têm cargo de nada, nem de porteiro. Não é? Porteiro é uma coisa linda, né? Mas já é um cargo. Não é diácono, que nem Filipe. Não é um apóstolo, que nem Pedro. Mas olha lá. Disse que paralíticos e coxos eram curados. E a bênção é que houve grande alegria na cidade. Houve um grande avivamento que até a igreja mandou Pedro e João para a cidade de Samaria para orar, para que eles recebessem o Espírito Santo. É interessante, né? Tantos milagres, tantas maravilhas, e o Espírito Santo só entrou na cidade de Samaria através de Pedro e de João, que vieram de Jerusalém, não é? Então é para mostrar que os demônios, eles ficam aterrorizados com o clamor deste nome. Vamos abrir Lucas 10. Lucas 10. Jesus enviou 70 discípulos, deu-lhes poder, autoridade, e enviou de 2 em 2, para que eles fossem aonde Jesus ia passar depois pregando a palavra. E a Bíblia diz que eles obedeceram a ordem do Senhor e voltaram com muita alegria. Vamos ler o verso verso 17. Lucas 10, 17. Diz: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Você vê que eles tinham uma religião. Eu vou falar de casa. Minha mãe, por exemplo, a primeira vez que ela viu uma pessoa endemoniada, ela tinha 50 anos de Igreja Batista. Ela falou: filho, eu nunca vi uma pessoa endemoniada, mas também quando viu, eu também nunca vi uma pessoa tão endemoniada como aquela. Tinha 31 legião de demônios. Elas ficavam dia e noite não, de dia e até meia-noite. Eu era crente novo, estava dando os primeiros passos. E eu chegava e falava: eu começava a ler o Salmo 91 e lia na minha frente. Não sabia nada, eu só sabia qual era o Salmo 91. Naquele tempo estava começando. E eles ficavam o dia todo com minha mãe e com minha irmã em casa, e nós íamos trabalhar, voltava, estava lá, possessa.
50 anos numa igreja, nunca viu uma manifestação de demônio. Vocês aqui já têm 46 anos. E alguns que estiveram lá embaixo, né, Niclis? Tem mais 4 anos, né? Mas você já viu muitas manifestações de demônio, né? Mas tem gente que nunca viu. E nem quer ver, tem medo. Aliás, tem pastores que têm medo. Eles dizem, eu não mexo com essas coisas. Ora, o principal inimigo nosso quem é? Os demônios, o diabo. Mas o que eu queria dizer é que os 70 voltaram com grande alegria. Verso 18. Olha só o que disse Jesus. E disse-lhe Jesus, eu via... Não foi os demônios não, ele disse, eu via Satanás como um raio cair do céu. Gente, não são os apóstolos, que é 70 discípulos. Gente nova na fé. Testemunho é de Jesus, não é meu não, é ele que está dizendo. E disse-lhe Jesus, eu via Satanás como um raio cair do céu. Olha a autoridade que nós temos, a autoridade que nós temos no nome de Jesus Cristo. É Marcos 16, 17, que ele diz, né? Em meu nome expulsarão os demônios, né? Falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha só. Eu via Satanás, Jesus falando, vendo a alegria daquele grupo de 70, que voltou empolgado porque até, uma coisa que nunca tinham visto, era uma pessoa endemoniada, até os endemoniados, os demônios tiveram que sair. E eles voltaram com a boca cheia de gozo, cheio de alegria. E verso seguinte, está no quadro, ele diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ah, pastor, a gente enfrenta eles aqui, eles saem pela porta da frente e entra pela porta do fundo, só se for na sua casa. Porque você deixa, porque você não crê que Satanás e seus demônios estão totalmente batidos, abatidos, derrotados, destroçados, destruídos, desbaratados. Tudo que você pensar que tem no português, pode jogar em cima deles que é pouco. Agora diz, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes olha, irmãos, você pode ter o seu nome escrito aqui na igreja. Alguns nem o nome escrito aqui na igreja tem, nem outra igreja. Mas o importante é que o seu nome esteja escrito aonde? Quem está lá? Nos céus. E quando chegar no dia, né? Lá que diz que vão abrir-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E todos, Apocalipse 20, ele diz, e todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, foi lançado no lago de fogo.
Deve ser capítulo 20 ou 19. É 20, né? 20 quanto? Põe para mim no capítulo 20 de Apocalipse, de 11 a 15. Põe por gentileza. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ó, até os tronos fugiram. Olha a glória desse Deus. E vi os mortos, grandes e pequenos. Ó, gente grande e gente pequena. E olha, hoje quase que é preferível morrer pequeno. Porque os que morrem sem ter conhecimento do bem e do mal são do Senhor. E por isso muita gente tem filhos que o Senhor levou bem nos primeiros dias de nascimento. Vocês estão morrendo de bronca de Deus. Mas Deus levou e você tem um filho na glória, ou uma filha na glória. Que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aí já é juízo final, né? Aquele que eu citei aquela hora. Diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Seu nome está escrito no livro da vida, queridos? Tem certeza? Quem aqui tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Muita gente, é uma pressa descer a mão, né? Parece que está pegando fogo. Desce, 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 não está escrito. Sabe, irmãos, você que não levantou a sua mão, não perca a sua oportunidade, que o seu dia pode ser hoje. Agora. O dia de hoje para o pecador é hoje e agora. Não precisa nem sair daqui. Sair daqui eu vou lá para o pastor orar por mim. Não precisa. Não tem o nome escrito no livro da vida? Se inscreva. Jesus falou, olha, falou para os 70. Não sei se os 70 tinham o nome escrito no livro da vida, né? Mas ele falou. Alegrai-vos antes, porque os vossos nomes, né? Estava escrito, né? Estão escritos no livro da vida. Então, o meu horário está avançando bastante, já avançou, né? Vocês me dão mais alguns segundos? Eu queria falar também do Gadareno. Marcos capítulo 5, de 1 a 6. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. É interessante, né? Jesus sabia onde ia, né? E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros,
e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Fera! E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, olha gente, é um homem que tem uma legião de demônios. Tinha, né? Tinha uma legião de demônios. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Aleluia! Ô gente, se Jesus não fosse Deus, os demônios iam ter medo dele? Eles o conheciam, eles estiveram lá. E olha, continua a leitura, né? Tem mais um minuto aí, mais ou menos. E clamando com grande voz, disse, com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Atormentar ele. Porque ele lhes dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Eles são provincianos. Eles gostam do lugar que eles estão trabalhando, né? Eles gostam, não quer ser expulso não. Porque Jesus poderia ter mandado eles para o inferno. Continua. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhes rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro ao mar. Eram quase 2.000 e afogou-se no mar. Nós temos a Maria Madalena que tinha 7 demônios, né? Eu tive aquela moça lá em casa que tinha 31 legiões de demônios, que ela trabalhava na quimbanda. E aqui tem um homem com quase 2.000 demônios. A força que esse homem tinha. Quebrava as cadeias e os grilhões, fazia assim, arrebentava tudo. E ninguém tinha coragem de ir lá. Porque para amansar uma fera dessa, somente estando bem vestido e bem revestido, sabendo em quem você tem crido, sabendo que o grande e glorioso nome do Senhor está na minha vida, e o Espírito de Deus está na minha vida e na sua vida, para fazer esta obra de libertação. Amém, queridos? Graça e paz.